Existe um momento silencioso em que um homem revela mais sobre o que sente através de uma simples pergunta do que através de 1000 declarações. Muitas vezes, aquilo que parece apenas curiosidade carrega um significado muito mais profundo escondido por trás das palavras. Você já percebeu que algumas perguntas chegam até você de uma maneira diferente? Que existe uma energia, uma intenção e uma atenção especial por trás da forma como alguém tenta descobrir mais sobre sua vida? Para Carl Jung, o ser humano não se conecta apenas pelo que mostra conscientemente, mas principalmente pelos movimentos ocultos da psique, pelos símbolos e pelos desejos que nascem nas camadas mais profundas da alma. Quando um homem começa a sentir uma atração verdadeira, algo dentro dele muda antes mesmo que ele consiga explicar racionalmente. A mente pode tentar esconder, controlar ou negar, mas o inconsciente encontra caminhos para revelar aquilo que está crescendo internamente. E uma das formas mais poderosas dessa revelação acontece através das perguntas que ele escolhe fazer. Porque ninguém procura conhecer profundamente aquilo que não desperta nenhum significado. Quando alguém deseja entrar no seu mundo, entender seus pensamentos, suas emoções e sua história, isso pode mostrar que aquela pessoa não está apenas olhando para sua aparência, mas tentando enxergar algo além. Jung acreditava que todo encontro humano carregava projeções, símbolos e partes desconhecidas de nós mesmos buscando reconhecimento. Por isso, quando um homem sente uma conexão marcante com uma mulher, ele pode começar a buscar sinais de compatibilidade emocional sem nem perceber. Ele pergunta não apenas para obter respostas, mas para descobrir quem você realmente é quando ninguém está olhando. Ele tenta encontrar fragmentos da sua essência, compreender suas escolhas e perceber se existe algo em você que conversa com partes profundas da própria jornada dele. Mas aqui está algo que poucas pessoas percebem. Nem toda demonstração de interesse aparece de maneira óbvia. Às vezes, o maior sinal não está nas grandes promessas, nas palavras bonitas ou nos gestos exagerados. Está naquela pergunta inesperada que faz você pensar: por que ele quer saber isso sobre mim? Está no desejo de entender seus sonhos, suas feridas, seus medos e aquilo que faz seus olhos brilharem. Porque, segundo a visão junguiana, aquilo que nos atrai intensamente muitas vezes representa algo que nossa própria alma está tentando compreender. Então, se algum homem já chegou até você fazendo essas duas perguntas específicas, talvez exista uma mensagem escondida por trás desse comportamento que você nunca analisou dessa forma. Talvez ele estivesse tentando descobrir algo que nem ele mesmo sabia explicar completamente. Nos próximos momentos, você vai entender por que certas perguntas podem revelar um interesse emocional profundo, como a mente inconsciente se manifesta através delas e por que, para Jung, algumas conexões parecem tocar lugares dentro de nós que estavam esperando para serem despertados. Antes de continuarmos, se esta mensagem já fez você refletir sobre alguém ou trouxe alguma lembrança especial à sua mente, aproveite este momento para deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam compreender melhor os mistérios das conexões humanas, dos sentimentos ocultos e dos sinais que muitas vezes passam despercebidos. Agora me conte nos comentários de qual cidade, estado ou país você está assistindo. É sempre especial saber até onde essa reflexão está chegando. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir a seguir pode mudar completamente a forma como você interpreta as atitudes e as perguntas de alguém que demonstra interesse por você. A primeira coisa que precisamos compreender é que uma pergunta nunca nasce completamente vazia. Por trás das palavras existe uma intenção, uma busca e muitas vezes uma necessidade inconsciente tentando encontrar uma resposta.
Carl Jung observava que grande parte dos comportamentos humanos surge de lugares internos que nem sempre conseguimos acessar conscientemente. Um homem pode acreditar que está apenas iniciando uma conversa comum, mas a maneira como ele direciona sua atenção pode revelar onde sua energia emocional realmente está sendo colocada. Quando alguém começa a perguntar sobre aquilo que existe além da superfície, essa curiosidade pode mostrar que algo dentro dessa pessoa começou a reconhecer algo diferente em você. Uma das perguntas que pode surgir quando um homem sente uma atração mais profunda está relacionada ao desejo de conhecer quem você realmente é. Ele não quer saber apenas informações simples ou detalhes passageiros. Ele começa a perguntar sobre seus sonhos, seus objetivos e aquilo que faz sentido para a sua vida. Essa busca representa algo maior, porque na visão junguiana, quando uma pessoa desperta nosso interesse verdadeiro, ela pode se tornar uma espécie de espelho, onde enxergamos partes de nós mesmos que ainda estamos tentando compreender. Existe uma diferença entre observar alguém e realmente querer descobrir a história que vive dentro dessa pessoa. É por isso que perguntas como o que você realmente deseja para a sua vida podem carregar uma importância emocional muito maior do que parecem. Um homem que pergunta isso pode estar tentando compreender seus valores, sua essência e a direção para onde sua alma caminha. Jung acreditava que todos nós seguimos um processo chamado individuação, uma jornada de descoberta da nossa própria identidade. Quando alguém demonstra interesse por essa jornada pessoal, essa pessoa pode estar buscando uma conexão que ultrapassa a simples atração momentânea. Mas existe um detalhe que torna tudo ainda mais interessante. Muitas vezes, o próprio homem não percebe a profundidade do que está fazendo. Ele pode sentir apenas uma vontade inexplicável de saber mais, de continuar conversando, de entender pequenos detalhes que outras pessoas ignorariam. Isso acontece porque a atração emocional não acontece apenas na lógica. Ela envolve memórias, símbolos, experiências passadas e características que o inconsciente reconhece antes mesmo que a mente consiga explicar. Por isso, antes de analisar palavras isoladas, é preciso observar a energia por trás delas. Uma pergunta feita sem atenção desaparece rapidamente, mas uma pergunta acompanhada de presença, interesse e vontade de compreender revela algo diferente. Segundo Jung, os encontros mais marcantes são aqueles que despertam algo dentro de nós. E quando alguém começa a querer descobrir quem você é de verdade, talvez essa pessoa esteja tentando entender por que sua presença provocou uma mudança interna que ela não esperava. A segunda pergunta, que pode revelar uma atração mais profunda, está ligada ao mundo emocional. Como você realmente se sente? Parece simples, mas poucas pessoas têm interesse genuíno em atravessar a camada das aparências e chegar até aquilo que está escondido. Em muitas relações, as conversas ficam presas ao cotidiano, aos acontecimentos externos e às respostas automáticas. Porém, quando alguém começa a buscar suas emoções, seus medos e suas percepções mais íntimas, existe uma tentativa de acessar uma parte mais verdadeira da sua personalidade. Carl Jung dedicou grande parte de seus estudos ao entendimento da sombra, aquele conjunto de sentimentos, lembranças e partes de nós que muitas vezes escondemos até de nós mesmos. Quando um homem demonstra interesse em conhecer não apenas sua felicidade, mas também suas dificuldades e sua forma de enxergar o mundo, ele pode estar mostrando que não deseja apenas uma imagem idealizada. Ele começa a se aproximar da pessoa real que existe por trás da máscara social que todos nós utilizamos. Essa busca emocional é importante porque a atração profunda geralmente nasce quando alguém sente que encontrou um espaço onde pode existir sem precisar representar.
Quando um homem pergunta sobre seus sentimentos e presta atenção verdadeira na resposta, ele está criando uma ponte. Essa ponte não é construída apenas por palavras bonitas, mas pela sensação rara de ser visto e compreendido. E poucas experiências humanas são tão marcantes quanto sentir que alguém está enxergando partes nossas que passaram despercebidas por muito tempo. No entanto, existe uma diferença essencial entre curiosidade passageira e presença verdadeira. Algumas pessoas perguntam apenas para manter uma conversa, enquanto outras permanecem para ouvir aquilo que a resposta revela. Jung acreditava que os relacionamentos mais transformadores surgem quando duas pessoas conseguem enxergar além das projeções iniciais. Ou seja, quando deixam de amar apenas uma ideia criada na mente e começam a reconhecer o ser humano completo diante delas. É nesse ponto que muitos começam a perceber que uma simples pergunta pode carregar um significado muito maior. Porque quando alguém quer conhecer seus sonhos e também entender seus sentimentos, essa pessoa está tentando juntar partes diferentes da sua história. Ela está olhando para onde você deseja chegar e também para tudo aquilo que você viveu até chegar aqui. E essa combinação pode revelar um nível de interesse que vai muito além da aparência ou de uma atração momentânea. A forma como um homem reage às suas respostas também revela muito sobre o que acontece dentro dele. Porque não é apenas perguntar que importa, mas o que ele faz depois que recebe aquilo que você compartilhou. Jung ensinava que ouvir verdadeiramente exige presença, porque quando encontramos alguém, não encontramos apenas palavras. Encontramos um universo psicológico formado por experiências, memórias e significados. Quem está realmente interessado presta atenção nos detalhes que outras pessoas deixam escapar. Talvez ele se lembre de algo pequeno que você comentou dias atrás. Talvez ele perceba uma mudança no seu tom de voz ou queira saber mais sobre algo que marcou sua história. Esses pequenos sinais podem demonstrar que sua presença permaneceu na mente dele mesmo depois da conversa acabar. Dentro da psicologia profunda, aquilo que toca o inconsciente tende a permanecer, retornando através de pensamentos, lembranças e curiosidades que parecem surgir espontaneamente. Mas também é importante compreender que a atração verdadeira não significa controle ou necessidade de possuir alguém. Para Jung, relações saudáveis acontecem quando duas individualidades se encontram sem que uma tente apagar a outra. Um interesse profundo aparece quando existe admiração pela essência de alguém, pelo caminho que essa pessoa percorreu e pela forma única como ela enxerga a vida. Quando um homem começa a enxergar além da superfície, ele pode passar a valorizar características que antes nem sabia que procurava. Uma conversa deixa de ser apenas uma troca de informações e passa a ser uma descoberta. Cada resposta abre uma nova porta. Cada detalhe cria uma imagem mais completa. E pouco a pouco, aquela pessoa deixa de ser apenas alguém interessante para se tornar alguém significativo. E talvez seja exatamente isso que torna certas conexões tão difíceis de esquecer. Não é apenas a presença física ou as palavras ditas em um momento específico. É a sensação de ter encontrado alguém que desperta reflexão, curiosidade e transformação interna. Como Jung sugeria, algumas pessoas aparecem em nossas vidas como espelhos, mostrando aspectos da nossa própria alma que estavam esperando para serem reconhecidos. Existe ainda um elemento mais profundo que aparece quando um homem está verdadeiramente interessado: a vontade de compreender o seu passado. Não porque ele deseja julgar suas escolhas ou descobrir suas fraquezas, mas porque percebe que cada experiência que você viveu ajudou a construir a pessoa que está diante dele hoje. Para Carl Jung,
Nossa história pessoal não é apenas uma sequência de acontecimentos, ela é formada por símbolos, aprendizados e marcas emocionais que influenciam a maneira como amamos, escolhemos e nos relacionamos. Quando alguém pergunta sobre aquilo que transformou você, sobre momentos importantes da sua caminhada ou sobre as experiências que fizeram você enxergar a vida de uma nova forma, essa pessoa pode estar tentando conhecer partes que poucas pessoas tiveram paciência para descobrir. Existe algo profundamente humano no desejo de ser compreendido. Muitas vezes carregamos histórias silenciosas, capítulos que não contamos para qualquer pessoa, justamente porque revelam partes sensíveis da nossa identidade. Jung explicava que cada ser humano carrega uma jornada interna única, onde luz e sombra caminham juntas. Por isso, uma conexão verdadeira não nasce quando alguém conhece apenas suas qualidades, mas quando começa a compreender também suas batalhas, seus aprendizados e os momentos que moldaram sua visão de mundo. Um interesse profundo não procura uma imagem perfeita, procura uma presença real, com todas as experiências que fizeram você se tornar quem é. É por esse motivo que algumas conversas parecem diferentes desde o início. Você sente que não está apenas respondendo perguntas, mas permitindo que alguém entre cuidadosamente em partes da sua história. Existe uma diferença enorme entre alguém que quer apenas saber sobre você e alguém que realmente deseja entender você. A primeira pessoa coleta informações. A segunda tenta compreender significados, e quando essa troca acontece de maneira natural, surge algo que Jung relacionaria ao encontro entre mundos internos. Duas pessoas não compartilham apenas palavras, elas compartilham interpretações da vida. E quando um homem começa a buscar essas camadas mais profundas, talvez ele esteja tentando descobrir por que sua presença despertou nele uma sensação de familiaridade, como se algo dentro dele reconhecesse algo em você antes mesmo de conseguir explicar. Outro sinal importante aparece quando ele começa a perguntar sobre aquilo que faz você feliz. Essa pergunta pode parecer simples, mas carrega uma mensagem poderosa. Ele deseja descobrir quais são as coisas que iluminam sua alma. Na visão junguiana, aquilo que desperta nossa energia, criatividade e entusiasmo está diretamente ligado às partes mais autênticas do nosso ser. Conhecer a alegria de alguém é conhecer uma parte essencial da sua verdade. Muitas pessoas observam apenas o exterior. Elas enxergam aparência, rotina e comportamentos visíveis. Mas quando alguém começa a perguntar sobre aquilo que faz seus olhos brilharem, seus sonhos esquecidos ou os momentos em que você se sente mais viva, essa pessoa está olhando em uma direção diferente. Ela não está tentando entender apenas o que você faz, mas quem você é quando se sente completamente conectada consigo mesma. Jung acreditava que existe dentro de cada pessoa uma busca por totalidade. Essa busca envolve reconhecer nossas emoções, nossos desejos e também aquilo que dá significado à nossa existência. Por isso, quando alguém demonstra curiosidade pelo seu mundo interior, essa aproximação pode representar um desejo de criar uma ligação que não depende apenas das circunstâncias externas. É claro que uma pergunta sozinha nunca define completamente o sentimento de alguém. O verdadeiro significado aparece quando existe coerência entre palavras, atitudes e presença. Uma pessoa pode fazer perguntas bonitas, mas são suas ações constantes que mostram a profundidade do interesse. Jung lembrava que o inconsciente se manifesta através de padrões, e observar esses padrões pode revelar muito mais do que observar momentos isolados. Então, quando um homem pergunta sobre seus sonhos, seus sentimentos, sua história e aquilo que realmente importa para você, observe não apenas a pergunta, mas a intenção que acompanha cada palavra.
Porque algumas pessoas entram em nossa vida apenas querendo ocupar espaço, enquanto outras chegam querendo compreender o universo que existe dentro de nós. E reconhecer essa diferença pode mudar completamente a forma como você interpreta uma conexão. Existe também um fenômeno curioso nas relações humanas. Muitas vezes somos atraídos não apenas pelo que conhecemos no outro, mas pelo mistério que aquela pessoa representa. Jung estudou profundamente como projetamos partes internas em outras pessoas. Às vezes, alguém desperta nossa atenção porque carrega características, emoções ou forças que nosso próprio inconsciente deseja desenvolver. É por isso que um homem profundamente interessado pode sentir uma necessidade crescente de descobrir mais sobre você. Ele tenta entender seus pensamentos, suas escolhas e até pequenos detalhes que parecem sem importância. Na verdade, ele está tentando montar uma imagem mais completa daquilo que despertou uma reação emocional dentro dele. Ele quer compreender a razão pela qual sua presença ficou marcada. Mas a verdadeira conexão começa quando a idealização dá lugar ao reconhecimento. Jung explicava que, no início, podemos enxergar alguém através das nossas próprias expectativas. Porém, quando existe maturidade emocional, começamos a abandonar a fantasia e encontrar a pessoa real. E talvez uma das maiores demonstrações de interesse seja exatamente essa: continuar querendo conhecer alguém depois que a primeira impressão passou. Porque ser visto de verdade é uma das experiências mais profundas que alguém pode viver. Não apenas ser admirado pelo que mostra ao mundo, mas ser compreendido em seus pensamentos, sentimentos e particularidades. Uma conexão construída dessa forma não nasce da pressa, nasce da presença. Não surge da necessidade de preencher um vazio, mas da curiosidade genuína sobre outro ser humano. E no final, talvez essas perguntas revelem algo muito maior do que uma simples atração. Elas podem mostrar o desejo de atravessar a superfície e descobrir quem realmente está ali. Como Jung ensinava, os encontros mais importantes da vida frequentemente nos levam para dentro de nós mesmos. Porque quando alguém tenta conhecer sua alma, essa pessoa também acaba revelando partes escondidas da própria. No fim, talvez a maior revelação não esteja apenas nas perguntas que alguém faz para você, mas na profundidade do interesse que existe por trás delas. Carl Jung nos ensinou que cada encontro humano pode carregar um significado além do que conseguimos perceber no primeiro momento. Algumas pessoas passam pela nossa vida sem nunca tentar descobrir quem realmente somos, enquanto outras chegam com uma curiosidade diferente, como se algo dentro delas desejasse compreender uma parte nossa que o mundo ainda não enxergou. E quando alguém busca conhecer seus sonhos, seus sentimentos e sua verdadeira essência, talvez essa pessoa esteja tentando se aproximar de algo que tocou sua própria alma. Mas também existe uma reflexão importante. Antes de perguntar se alguém está profundamente atraído por você, pergunte se essa pessoa está disposta a conhecer quem você realmente é. Porque a conexão verdadeira não vive apenas na intensidade do começo, nos olhares ou nas palavras bonitas. Ela se fortalece quando existe presença, respeito e vontade de compreender o outro além das aparências. Para Jung, amadurecer emocionalmente significa deixar de buscar apenas alguém que complete um vazio e começar a reconhecer pessoas que caminham ao nosso lado, enquanto também descobrimos a nós mesmos. Talvez você já tenha encontrado alguém que fez perguntas diferentes, alguém que parecia enxergar detalhes que ninguém mais percebia. Ou talvez você tenha sido essa pessoa na vida de alguém, aquela presença que despertou sentimentos, memórias e mudanças internas difíceis de explicar. Em verdade, é que existem encontros que não apenas aproximam duas pessoas, eles revelam partes escondidas de quem somos. Algumas conexões nos ensinam,
Algumas nos transformam e outras chegam para mostrar que ainda existem lugares dentro de nós esperando para serem compreendidos. Então guarde esta mensagem. Uma pessoa pode admirar sua aparência por alguns instantes, mas quando alguém deseja conhecer sua alma, essa lembrança pode permanecer por muito mais tempo. Porque aquilo que toca apenas os olhos pode ser esquecido, mas aquilo que desperta algo dentro de nós deixa marcas profundas. A pergunta mais importante talvez não seja quem está interessado em mim, mas sim, quem está disposto a conhecer a minha verdade quando todas as máscaras desaparecem? Se essa reflexão fez sentido para você ou trouxe alguém especial à sua memória, deixe seu like como uma forma de espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvi-la. Escreva nos comentários de qual cidade, estado ou país você está assistindo e compartilhe o que mais tocou seu coração neste vídeo. Inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios da mente humana, das conexões profundas e dos ensinamentos inspirados em Carl Jung. Porque às vezes, uma única reflexão no momento certo pode mudar completamente a maneira como enxergamos o amor, as pessoas e principalmente nós mesmos.